Oi, pessoal. Então aqui vem o meu comentário sobre o caso envolvendo o Sérgio Sacani, que está no internet, nas redes esses dias. Ele estava lá na Universidade Federal de Santa Catarina, dia 6 de novembro, e houve uma polêmica lá, ou pelo menos para algumas pessoas era uma polêmica. Mas é um bom exemplo, acho, de tensões que tem entre dois tipos de facções de filosofia. Um que defende a liberdade de expressão, que você pode falar o que você quiser, e o outro que defende uma restrição ao discurso, que seria restringe, você não pode falar bastante coisa, mas não pode falar tudo. E esse é um debate antigo, tá? Não é de agora. Então, basicamente, o Sacani estava lá num painel, numa mesa, e os estudantes realizaram um tipo de manifestação pacífica, vamos dizer, questionando a falta de representatividade na mesa do debate. Então eles colocaram faixas, talvez, eu não sei se tinha gritaria ou não, mas pelo menos faixas tinha lá, criticando, então, vamos dizer, que não tinha diversidade suficiente em termos de gênero e raça. E o Sacani depois, ele fez todo lá o debate lá, deu tudo certo, mas depois, então, posteriormente, em um podcast, ele então falou que os estudantes exigiam que a mesa deveria ter um índio, uma trans, um viado e um negro. Eu acho que o que eu citei ele exatamente do jeito como ele falou. E isso aqui levanta então algumas questões aí interessantes sobre o balanço entre o direito, no sentido de expressão, que o Sacani falou, com a necessidade de respeitar, talvez, a dignidade de todos os grupos. E também sobre como estruturar certos eventos, né, em lugares públicos, em faculdades, para serem inclusivos, mas também ter excelência acadêmica. Então, o que eu queria falar aqui é que tem dois jeitos de ver o mundo, né? E provavelmente você se sente mais confortável em um desses, né? E esses dois jeitos de enxergar o mundo, essas diferentes perspectivas que você tem no mundo, eles entram em conflito muitas vezes, né? Então, é fácil também julgar tudo no sentido da sua própria filosofia, mas tem que pensar talvez um pouco mais além disso, né? Então, de um lado, a gente fala assim, a liberdade de expressão seria um pilar essencial, sei lá, para a democracia principalmente, e o progresso humano. Fala, olha, depois de ter comida na mesa, você sobrevive e tudo, cara, a segunda coisa mais importante do mundo é a livre expressão. Você fica na religião que você quer, você fala o que você quer e etc. Isso garante que ideias podem ser debatidas livremente, mesmo quando são desconfortáveis ou polêmicas. Mas, no entanto, então esse direito também talvez carrega alguma responsabilidade e enfrenta o risco de restrição ao discurso, de alguma forma. Então, comentários ofensivos, discriminatórios, podem também enfraquecer a qualidade do diálogo. Então, basicamente, a pessoa defende, eu posso falar o que eu quiser, mas se você só fica xingando, o discurso fica muito fraco, né? Então, será que isso é uma forma boa de discurso? Tá? Levantando, então, o questionamento disso, vamos ver se eu chego no ponto que eu quero chegar. Até onde a liberdade de expressão pode ir, sem comprometer a dignidade alheia? E isso é uma coisa que é debatido não sei quanto tempo, pelo menos desde a Renascença, quando começou um pouco mais a ter liberdade de expressão, porque antes disso, basicamente, você não tinha muita liberdade de nada, né? Então, a tensão entre essa liberdade de expressão e representatividade, ou, vamos dizer, o limites no discurso,
Então, a gente pode talvez pensar em abordagens filosóficas durante, vamos dizer, séculos. Então, por um lado, então a gente tem então a liberdade de expressão, que simboliza então a liberdade que o indivíduo tem, o direito dele, meio inato, de manifestar ideias, escolher a religião que ele quer, e ele pode ter ideias muito loucas, até meio burras ou controversas, não interessa. Porque o fundamental para o progresso humano é ter esse tipo de debate. Então, a postura da liberdade de expressão seria um discurso mais, que chama pluralista, universalista, que valoriza, então, a diferença de opiniões. E a democracia é baseada nisso, né? E um cara é do PT, o outro é do Bolsonaro, e é assim. E tem muita gente lá no meio que não escolheu nenhum dos dois, e tá tudo certo. Isso vamos dizer, democracia. Você cria a sua própria ideia sobre um país deveria ser governado. Então, se a gente tem por exemplo, alguns filósofos, né, que passou aqui na Terra, Voltaire, que eu gosto muito, ele falava, eu não concordo com uma palavra do que diz, né, talvez eu não concordo com o que você fala, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-lo. Então, tipo, você pode, talvez eu não concordo, mas eu concordo que você tem o direito de falar o que você falou. Né? John Stuart Mill, que tem o princípio do dano, né? Que você tem direito de falar o que você quiser, mas não pode causar danos para pessoas, ou sociedade, etc. Mahatma Gandhi, né, o índio que chama, né? Viver suas vidas de acordo com a própria consciência, tipo, escolha a sua religião, liberdade religiosa. E aí, por outro lado, enfatiza as relações de poder e as desigualdades estruturais sociais. E na perspectiva dessa filosofia, o discurso não pode ser totalmente livre. Porque ele contém opressões e ignora, vamos dizer, talvez dominações históricas que aconteceu. E o defensor desse tipo de discurso seria o Karl Marx, por exemplo, que basicamente fala que a verdadeira liberdade só será alcançada quando tem equilíbrio na estrutura econômica. Que vamos dizer, basicamente ele fala que só os nobres, os ricos, que têm o grande privilégio de ter algum tipo de liberdade de expressão, porque quem está correndo atrás de comida não pensa nisso. Tem o famoso Thomas Hobbes, que fala da necessidade de ordem social e a preservação da paz, basicamente fala que a sociedade deveria mandar em tudo e manter tudo funcionando, senão vira um caos. Michel Foucault basicamente fala que todo discurso é uma ferramenta de poder e que a sociedade manipula as pessoas nesse sentido. Então você vê que isso é um debate antigo, tem pessoas a favor, tem pessoas a contra, e etc. Então um exemplo de tudo isso aqui seria a representatividade, que talvez busca corrigir desigualdades históricas, garantindo então que vozes assim, diferentes, experiências diferentes sejam incluídas em espaços públicos e academias. E essa perspectiva valoriza a diversidade como um elemento enriquecedor que gera riqueza para o debate e tomar decisões. Então, eles falam que é bom ter mais gente discutindo lá tipos de pessoas diferentes, porque melhora a discussão. Mas, porém, o foco excessivo da representatividade pode gerar críticas, né? Porque você pode argumentar que priorizando a diversidade sobre a competência, o mérito pode, de alguma forma, comprometer a profundidade
e a qualidade da discussão. Então, eu acho que era isso que o Sacani quis dizer lá quando ele falou. Por que ter um monte de, vamos dizer, representatividade quando ele é especialista do assunto? E ele que me corrige se não foi isso que ele quis dizer. Porque a ciência, de alguma forma, não é exatamente democrático, né? Você pode argumentar, claro, que aumentando a diversidade, você teria um debate melhor, sim. Mas, por outro lado, todo mundo não pode ganhar uma medalha de ouro na ciência, né? E também não é assim, mas tem 9 cientistas aqui achando uma coisa e um acha outro. Então a minoria tem que estar errado. Não é um voto democrático. Quem está certo, está certo. É baseado em experiência, né? Em testes, na indução, entendeu? Então, o próprio Sacani, eu acho, em sua crítica à manifestação lá na faculdade, destacou que a representatividade não pode ser o critério para compor mesas de debate. Isso que eu acho que o Sacani quis dizer, talvez ele falou com palavras talvez não os melhores, mas de certa forma ele tem um argumento muito bom dizendo isso. Então a tensão, vamos dizer, sempre finalizando, entre essas duas perspectivas, claro, é delicado, né? Achar um equilíbrio, porque você tem espaços públicos, né? Os acadêmicos, né? As universidades públicas tem que ter um debate livre, mas também tem que garantir que não cria algum tipo de exclusão muito grande ou discursos que talvez desumanizam certos grupos. E, obviamente, não é fácil de alcançar isso. E tem que ter algum tipo de compromisso aí, né? Um compromisso, diálogo aberto, empatia, essas coisas. Porque também não dá, né? Você vai fazer um debate cheio de gente protestando, gritando. Não falo que isso que aconteceu lá nesse caso específico, mas se alguém está lá debatendo, independente o que ele está falando lá, você também não é obrigado a ficar ouvindo, né, o que o cara fala. Você pode ir embora também. Se você quer fazer um protesto, você faz outra coisa, né? Então, não vejo que tem uma solução muito simples para esse problema, esse debate, mas talvez serve como uma reflexão sobre como equilibrar direitos e responsabilidades, né, por exemplo. Tanto a liberdade de expressão quanto a representatividade tem, vamos dizer, o seu lugar aí na sociedade democrática. E o progresso, vamos dizer, o futuro, o progresso, talvez surge quando essas ideias muito opostas, se a gente for ver, talvez se complementam de alguma forma, ao invés de se anularem. Então, de repente, sempre aqui lá, né, escutar o outro lado também, né, porque tem essa divergência até na filosofia. Sempre teve gente que defende mais um Estado mais que, vamos dizer, não falaria censura, que é muito forte, mas de alguma forma restringe o debate, né? E outros que querem uma expressão livre. Mas esse é um debate muito antigo. Mas esse caso aqui do Sacani eu achei muito, muito interessante o que aconteceu. Eu não sei, vocês vão me perguntar talvez o que eu acho, mas eu tendo sempre a ser mais do lado da livre expressão, que eu não acho que deveria censurar. E eu penso assim, que se a pessoa fala besteira, ele fala idiotice, então seria melhor então argumentar com isso e chegar talvez numa conclusão que esse cara não presta, ele fala um monte de abobrinha. É isso, porque censurando não costuma dar muito certo, eu acho. É isso aí, gente.